O que determina a sua credibilidade? É a sua reputação ou o seu caráter? Irmãos, eu falei no início, pregar para homens é tirar uma grama de ouro. Mas vamos lá, nós vamos sair daqui entendendo aquilo que Deus deseja falar conosco nesse mês de agosto. Você pode dizer um glória a Deus? Precisamos estar mais preocupados, irmãos, com caráter nobre e rico, do que com uma reputação, pois a popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas um caráter nobre é produto de anos de treinamento e disciplina. Está faltando caráter em nós. Deus conta com homens de caráter. Deus conta com você. O Salmo 111, no verso 10, vai declarar: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Entenda uma coisa. Eu estou falando para mim, eu estou falando para nós. Não é porque tenho, ou sou, ou estou num cargo eclesiástico. Entenda uma coisa, a unção, irmão, sempre será uma espada. Mas o caráter, ele é um escudo. O grande problema, nós até temos espada, mas está faltando o escudo do caráter. Aleluia, glória a Deus. Não estou aqui querendo apontar mais uma vez os defeitos, porém Deus trabalha com processos de gerações. Todos nós mancamos, irmão. Não existe homens perfeitos. Todos nós temos muro baixo. Porém, um verdadeiro líder é um homem de verdade e assume a sua cruz. Precisamos achar esses homens, esses dias, que assumam verdadeiramente as suas cruzes. E aí, um verdadeiro líder, porque quando confessamos o nosso pecado humildemente, o nosso advogado é Jesus. Mas quando somos descobertos, o nosso advogado é Satanás. Estamos aqui trabalhando a hombridade nesse tempo, irmãos. E a hombridade quer dizer coragem. Só os homens de coragem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas Wilder, o que eu devo temer? Eu não estou trazendo uma palavra para te trazer medo ou pânico, mas eu preciso tirar a venda dos teus olhos. Eu estou aqui bravo, irmãos. Eu estou aqui entendendo aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. Eu preciso me posicionar, porque Deus conta comigo, Ele conta com você. E aí nós precisamos entender. Não tenha medo daquele que mata o corpo, irmãos. Não tenha medo daquele que mata a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. E nos falta esses homens nesse tempo, homens tementes a Deus. É uma palavra para que eu e você façamos uma introspectiva. Será que eu tenho medo ou temor? São iguais, mas são distintas. Medo, o pastor falou aqui, a coragem não é a ausência do medo. E eu tenho uma frase que eu sempre uso, que o medo paralisa as conquistas. Irmão, você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não estava com medo na estrada quando o carro superaqueceu? E você não sabe, eu me queimei, machuquei o braço. Eu tive medo, irmãos. Você acha que eu não tive medo de consertar o carro na estrada? Eu estava com as minhas preciosidades. Eu não estava carregando qualquer pessoa, eu estava carregando a minha família. Wilde, você não faz manutenção. Irmãos, eu canso de fazer manutenção, minha esposa sabe disso. Mas particularmente foi algo que aconteceu. E quando eu consertei para continuar, o medo estava. E aí, irmãos, eu não deixei transparecer. Marcela, você está com medo? Sim, eu estou com medo. Mas o medo não pode me paralisar. O medo não pode me posicionar no lugar onde que Deus não deseja que eu esteja. Porque nós precisamos avançar, homens. Nós precisamos avançar naquilo que Deus deseja que façamos. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então a partir daqui, irmãos, eu começo a pregar. Até aqui eu te trouxe a minha atenção, porque aqui eu quero pregar e trazer o tema da mensagem dessa noite.
O valor de um homem na família é o que o mês de agosto vai dizer, hombridade. Mas o tema dessa mensagem é hombridade, coragem para ser um homem de verdade. Tem esse homem aí? Então agora Jetro vai instruir a Moisés dizendo: procura dentre o povo homens de verdade. Irmãos, se essa colocação, trazendo para os tempos atuais, se a gente menciona isso, traga homens de verdade. Porque se a gente correlaciona dessa forma, porque existe um homem de mentira. Fake news. Denorex. Parece, mas não é. Então vamos lá, irmãos. Essa palavra aqui, traduzida na verdade no original do hebraico, ela significa firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade e constância. Será que você se enquadra dentro dessas características do versículo que diz homens de verdade? Será que você é um homem firme? Será que você é um homem constante? Será que você é um homem de credibilidade? Será que você é um homem firme? Ô irmão, ó. Vamos lá. Estou pregando para homem. E particularmente quando eu prego para homem, eu gosto de falar com o homem tete a tete. Que aí você pode usar umas palavras que o homem precisa ouvir. Mas como a gente está num culto público, eu vou me conter. Amém ou não amém? Quando ele está dizendo aqui, homens de verdade, ele não está tratando sobre viralidade, no sentido de comportamento, ele está simplesmente tratando o gênero. Ele está falando de algo que é uma definição de hombridade. E está faltando no nosso meio, irmãos. Homens de coragem. Esses dias eu falava com alguém. E de repente alguém vai me ouvir, eu vou repetir o que eu falei para essa pessoa. Você tem coragem para matar? Você tem coragem para bater na esposa? Você tem coragem para brigar na rua, mas você não tem a hombridade e a coragem de entregar a vida para Jesus. Eu quero ver um homem corajoso entregar verdadeiramente a vida para Jesus, irmãos. Essa coragem aí de fazer eu também tenho. Mas agora viver uma vida separada, viver uma vida em santidade, viver uma vida íntegra, essa coragem está faltando em muitos homens, irmãos. Eu bato, eu faço também mole. Mole. Agora eu quero viver uma vida separada. E ser homem de verdade. Não é virilidade, irmãos. Está faltando em nós. Repita, hombridade. Diga hombridade. Coragem. Para ser de verdade. Você está aí para dizer amém? Vamos lá. E mais do que ser apenas viril, irmãos, mais do que ser apenas demonstrar ser macho, não é isso aqui que Jetro estava falando para Moisés. É ser um homem de caráter, com integridade e nobreza. Está faltando isso, irmãos. Não é porque nós estamos trabalhando isso no mês de agosto, mas, irmãos, eu vivo em meio à sociedade. Nós caminhamos em alguns lugares e está faltando hombridade no meio dos homens. Você vai entender o porquê. Eu posso ouvir um amém? Oh, glória! Nós precisamos entender, irmãos, ainda que Deus tenha criado o homem e mulher como seres diferentes, sim, somos totalmente diferentes, a questão do aspecto biológico e da procriação, não apenas uma questão de gênero, mas quando olhamos para a família, Deus deu a cada um os seus papéis. É por isso que eu falei que eu começo a pregar no terceiro ponto, que é ser homem de verdade. Precisamos entender, irmãos, que a declaração bíblica, aqui mencionada por Jetro a Moisés, ele vai dizer, homem de verdade. Homens de verdade. Não apenas quando ele entende a maneira de se portar aos olhos da sociedade, no sentido que se espera de um homem biológico, entender o que é caráter,
O papel do homem não é apenas dentro da família, mas também é dentro da sociedade. Irmãos, o que nós estamos pregando aqui esta noite, que vai viralizar através da nossa plataforma no YouTube, não é uma palavra para só você aqui dentro, é trazer o entendimento que a sociedade, ela precisa ser tocada por homens de verdade. A sociedade está sendo tocada por garotos, meninos, moleques. Isso aqui está dentro da palavra. Nós vamos caminhar juntos, irmãos. E aí nós precisamos entender, ser homem de verdade é algo que requer um processo. Não é ver apenas no nascimento, não é ver apenas o sexo que carregamos. A nossa identidade é muito mais do que isso. O que eu estou pregando aqui, irmãos, vai muito mais do seu nome na identidade. Vai muito mais do órgão sexual que a gente carrega. Está faltando em nós palavra. Está faltando em nós ser verdadeiros. Precisamos entender que a sociedade não é que ela depende de, mas ela está faltando esses homens de verdade. Você pode dar um urra para ficar fácil? E aí nós vamos entender que o próprio Davi, ele vai instruir a Salomão. 1 Reis capítulo 2, não precisa abrir, mas menciona aí a nota, para depois você ler, ele vai dizer assim: está chegando a minha morte, meu filho, portanto, seja corajoso e seja homem. Versão NTLH, ela vai mencionar isso. Por isso, meu filho, seja corajoso e seja... Salomão não era homem, irmãos? O que Davi está mencionando aqui para Salomão não é ser homem no gênero, mas ser um homem de caráter, para ser um homem libado nas suas decisões. O que ele está falando aqui é sobre maturidade, e que está faltando em nós como homens, que entende o que é hombridade, é ser maduro, irmãos. Isso está faltando em nós. Precisamos entender o que é ser maduro. E o apóstolo Paulo vai declarar, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, eu adorava ser menino, gente. Adorava dar meus saltos mortais, soltar pipa, jogar bola, sem preocupação nenhuma de conta. Ai, meu Deus, que lindo isso. Sem hora para voltar para casa. E ele vai dizer, quando eu era menino, eu sentia como menino, decorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, irmãos, está faltando em nós essa maturidade. Tempo de menino já se foi. A humanidade, a terra, a sociedade, as pessoas estão na dependência que se levante homens de hombridade com coragem para ser verdadeiros. Mas acabei com as coisas de menino. Acabou, irmãos. Irmãos, eu não tenho problema com você jogar videogame. Para mim, é coisa de menino. Eu não gosto de jogar videogame, nem sei jogar. Jogava quando era menino, virava às noites. Vai jogar videogame com a mulher, irmãos. Tá jogando videogame e a mulher tá lá bonita, bela, deitada, te esperando. Você tá passando noites em claro jogando videogame. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Se contém, Wilde. É papo de homem, né? Queira-me bem que não custa mal nenhum, irmãos. Eu vou dormir tranquilo, fica tranquilo. E amanhã, segunda-feira, é feriado para mim. Vamos lá? E aí nós precisamos entender, irmãos, que chegar a ser homem indica uma mudança de gênero ao longo do caminho, mas indica a maturidade. Fique tranquilo, irmãos, eu não estou menosprezando a questão de você jogar. Jogue tranquilo, mas entenda que algumas coisas de homem precisam estar nos seus devidos lugares para você voltar a fazer as coisas de menino. Porque o grande problema é que as coisas de homens não estão sendo feitas e as de menino sempre estão sendo feitas. É só para você entender. Eu usei o videogame porque eu não gosto de videogame, irmãos. Mas tem esposa que reclama demais. O cara não passa uma vassoura na casa. O cara não lava uma louça.
Irmãos, isso não é obrigação, mas é parceria. Falo para você também, jovem. Tem coisa para você aqui também. Eu fiz um livro, irmãos. Eu tive tempo hábil para escrever. Você pode dizer glória a Deus? Então vamos caminhar. As duas coisas que nós precisamos entender quando falamos de hombridade. Ei, follow me, atenção aqui. Seja uma delas a maturidade, a outra é o papel na perspectiva bíblica. Ao encarar, por assim dizer, o homem de Deus espera que nós sejamos um homem de verdade. Homem de verdade com credibilidade, homem de verdade com firmeza, homem de verdade com confiança. Boa, isso aí. Você sabe por que isso, irmãos? Agora eu estou aqui no cerne da mensagem. Porque Deus chamou o homem para governar. E aí nós vamos entender o que Gênesis capítulo 2, no verso 15 vai dizer. Que pôs o Senhor Deus Adão no jardim para cuidar e lavrar, para cuidar e proteger. Ei, irmãos, entenda uma coisa aqui. Você não é a quem? Você é alguém que Deus chamou para o lugar de governo. Com responsabilidade para ser um homem corajoso e de verdade. Urra! Obrigado. Quando Deus criou o homem, estabeleceu o jardim e dele especificamente deu responsabilidades para ele, irmãos. A Bíblia diz que Deus colocou ele para lavrar e guardar, o que fala no aspecto de ser protetor, de lavrar, no aspecto de ser trabalhador, um homem provedor. Está faltando isso. A gente anda por aí, irmãos. A gente senta com algumas pessoas. A gente escuta as pessoas falarem. Está faltando isso no mercado, irmãos. E o interessante é que a inteligência artificial não vai conseguir construir isso. Ela pode até usar a minha imagem. Ela pode até usar a minha voz. Mas a inteligência artificial não vai conseguir construir um caráter em homem algum. Porque isso está faltando em nós. Vamos lá, vamos caminhar? Eu sei que temos vivido mudanças na sociedade. E agora eu quero incluir dentro da mensagem as mulheres. Elas têm autonomia e credibilidade. E isso é louvável, irmãos. Amém, mulheres? Elas têm condições de sustentar a si, muitas das vezes a própria casa. Estão crescendo no mercado de trabalho, no seu reconhecimento, no seu salário. Isso é muito bom. Nós ficamos felizes com isso. Ao citarmos as mulheres, me veio à memória enquanto escrevia isso, Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22. O que eu vou falar aqui, irmãos, não é uma verdade absoluta. É um entendimento espiritual de algumas coisas que acontecem. Tem mulher casada aqui essa noite? Tem mulher solteira também? Isso serve para você também. Em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22, vai mencionar na versão Ara. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono no homem e adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou na sua mulher. É por isso que nós temos mulheres bem resolvidas. Elas foram feitas de algo sólidos. Eita, agora elas conseguem descansar em Deus. Tem mulher que descansa em Deus aqui, glória a Deus. Mas enquanto nos seus maridos, elas não conseguem descansar. E aqui vai um entendimento agora de Gênesis capítulo 2, 21 e 22. A pergunta é: qual era a condição do homem quando a mulher estava sendo formada? Eu ouvi. Qual é a condição do homem enquanto a mulher estava sendo formada? Num sono profundo, está dormindo. Que se Deus deixa o homem acordado para formar a mulher, ela ia ser incompleta, que a gente não tem paciência alguma.
E o interessante aqui, irmãos, é que o homem estava dormindo. Uma das maiores queixas das nossas mulheres ou mulheres na sociedade, casadas, é olhar para o homem e ver que ele tem algumas áreas da sua vida que parece que ele literalmente está dormindo. Amém ou não amém? Elas gostam, adoram isso. Ela espera que ele tome uma posição, uma postura, espera que ele tome alguma reação, mas ele parece realmente estar dormindo. Aliás, toda esposa se queixa de olhar para o marido e ver que ele tem bondade misturada com burrice. Ai, meu Deus, só Jesus na nossa vida. Para ela isso é difícil, amém ou não amém, irmãs? Compreender essas áreas da vida que o marido está dormindo é difícil, é muito difícil. E a pergunta é agora, mais uma: qual era a condição? Qual era a condição do marido enquanto Deus formava a mulher para o marido? Qual era a condição do marido? Ele estava isso, bem, estava dormindo. Portanto, se tem áreas na vida do seu marido, irmãs, que ele dorme, é porque você como esposa está sendo formada. Não tente acordar ele de jeito algum, porque pode acordar, mas você ainda não estará pronta. Mais uma pergunta: como que eu faço para o meu marido acordar? E aí? Não. Deixa Deus te formar rápido, irmã, que ele acorda rápido, porque nas áreas que o marido está dormindo, é porque a esposa está sendo formada. Essa não é uma verdade absoluta, mas são alguns princípios. Eu vi isso e eu gostei. Não foi o que eu queria, mas eu gostei disso. Eu gostei desse negócio. Então, se você olha para o seu marido e olha para ele, meu Deus do céu, esse cara não cresce, Deus está formando você. E aqui eu abro um precedente para falar de mim. Eu demorei muito a crescer. Eu demorei muito a ser o homem que sou hoje. Porque assim como o apóstolo Paulo vai declarar, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas existiam algumas áreas da minha vida, como homem, marido, que eu estava dormindo. E aí havia arranca-rabos, brigas no meu relacionamento entre eu e minha esposa, porque ela queria que eu acordasse, despertasse para trazer solução e resolver as coisas, mas eu estava dormindo. Hoje pela manhã nós até mencionamos que nós estamos trabalhando uma vida com propósito, e falávamos com o nosso professor André, que ele mencionou a questão do aparelho eletrônico, eletroeletrônico, ele tem um manual, e quando você não consegue configurar, você pode resetar esse aparelho. Mas o homem não. A vida do homem, ela não tem um botão de reset, irmãos. E esse é o problema. Nós caminhamos, nós vamos para 22 anos juntos e 21 de casado. Irmãos, eu demorei muito a acordar para algumas coisas do nosso relacionamento. Eu demorei muito a acordar para entender o que é ser um homem de verdade, com coragem. Comida não faltava. Comida tinha. Mas ser homem não é só colocar comida no armário. É suprir a necessidade de toda a casa, de uma mulher e dos filhos. E eu confesso aos irmãos, esses dias nas minhas andanças por aí, o Espírito Santo tem me trazido algumas coisas nos quais eu falhei nesses anos de casamento. E mais uma vez, em público, eu quero pedir perdão à minha esposa, às minhas filhas. Porque num dado momento da minha vida, eu não era esse homem com hombridade, com coragem para ser de verdade. Para mim não é uma falha reconhecer que errei, irmãos. Só que o grande problema é que quando você erra, eu estou com 41 anos, eu não tenho como resetar mais a minha vida. Eu não tenho como resolver as burrices e as meninices
desculpe a palavra, corta depois, as idiotices que eu cometi como garoto no meu relacionamento com a minha esposa. Porque Deus, Ele me chamou numa posição de governo, mas eu nunca me posicionei como um homem de governo. O que está faltando nas nossas casas, o que está faltando nas nossas famílias, são homens que se posicionem com essa coragem para ter homem de governo. Porque na sua casa é a mulher que resolve tudo. Porque na sua casa, se tiver um problema, é a mulher que resolve. Precisamos tomar a rédea, homens. Ainda há tempo de despertar. Ainda é tempo de se posicionar dentro do propósito que Deus deseja para nós. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha o que diz Provérbios 24, 27, versão NVI. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe a porta da sua lavoura. Depois construa a família. Irmãos, a primeira coisa que Deus deu para o homem antes de dar uma mulher foi o jardim. E aqui eu paro para te trazer o entendimento do que Deus falou comigo. Antes de Deus colocar Adão num sono, Ele deu o jardim para Adão. Nós lemos Gênesis capítulo 2, 15. E pôs Deus o homem no jardim para cuidar e lavrar. Depois que ele viu que o homem estava só, e aí ele fez uma disjuntora. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Então, antes de Deus dar uma mulher para Adão, Ele deu um jardim. Entenda que homens de coragem, homens valentes de hombridade, antes de Deus ter te dado sua esposa, antes de Deus ter te dado o seu carro, antes de Deus ter te dado tudo, Ele te deu jardins para cuidar. E o grande problema nosso nos dias atuais é que nós temos falhados em cuidar dos jardins. Nós temos falhados em cuidar das nossas esposas. Nós temos falhados em cuidar dos nossos filhos. Nós temos falhado em cuidar da sociedade, irmãos. Irmão, domingo passado, não sei se você percebeu, eu nem entrei no culto. E ali passou um filme, eu participei do baile domingo todo. No tum-ti-tum, clamando e tacando fogo no capeta. Mas aí, dentro do local, nós vimos meninas, nem formadas são, se drogando, se prostituindo, bebendo. Aí você fala, problema dela, problema da família, problema é nosso, irmãos. Porque enquanto eu e você não entendemos que Deus nos colocou numa posição de governo, Deus não deu primeiro uma família para Adão, Deus deu um jardim para ele cuidar. E a pergunta é, quais jardins nós estamos falhando em cuidar nesse tempo? É reconhecer, irmãos. Nós precisamos reconhecer. Precisamos entender, irmãos, que o entendimento nos faz desfrutar 100% da essência que é aquilo que Deus nos entregou. Hombridade é coragem para cuidar do jardim, cara. Nós precisamos sair daqui esta noite, reverberar não porque é uma palavra que eu trouxe, mas é um entendimento que Deus está trazendo no meu coração. Nós estamos falhando em cuidar dos jardins. Nós estamos falhando em cuidar da nossa casa. Nós estamos falhando em cuidar da sociedade. Nós estamos falhando em cuidar das pessoas. Não, sabe qual é o grande problema dos homens? Nós até queremos mandar, levantar a voz, falar grosso. Se fosse homem, que eu ia falar outra coisa, mas não posso. E aí, quando falamos da questão de orar, na questão de ler a palavra, ir para o culto, jejuar, nós transferimos a responsabilidade para as nossas mulheres. Jejua aí, mulher. Ora aí, lê a palavra. Homem, saia daqui com entendimento no seu coração. O lugar de governo é seu. Quando Deus coloca Adão no jardim, Ele falou,
eu te coloquei para governar. Chega de homens fracos. Chega de homens falhos. Chega de homem sem caráter. Nós precisamos nos mover. Você está comigo para dizer um glória a Deus? Precisamos entender que homem de verdade entende que é o cabeça do lar, entende que Deus estabeleceu na posição de governo. Só precisamos verificar qual é o tipo de governo que nós temos. Se estamos governando segundo Deus ou segundo o diabo. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos governando, irmãos. Eu acabei de me colocar. Eu achava que estava tudo bem, eu era crente. Mas servia mais fora do que dentro da minha casa. Atendia mais fora do que dentro da minha casa. Esse não era o modo de Deus de governar, irmãos. Timóteo vai declarar: aqueles que não cuidam dos seus, da sua própria casa, é infiel. Precisamos entender isso, homem de verdade, homem de obridade, homem de coragem. Precisamos compreender, irmãos, porque quando eu entendo a cultura do reino, acabo matando, irmãos. Se eu não entender, eu mato o jardim. Devido a esse entendimento, alguns tipos de jardim que estamos perdendo, irmãos. O governo da nossa casa não é diferente. Quando alguém tem que levantar a voz para gritar que quem manda aqui sou eu, é porque provavelmente já perdeu a autoridade. Sua autoridade jamais deveria se expressar pelo volume da sua voz, mas porque você é aquele que mais luta pela família, é o que mais está disposto a servir. Eu encaminho para o final. Por exemplo, nós precisamos entender que o homem de verdade entende que a forma correta de tratar a sua esposa é como Efésios vai declarar: morrer por ela, se entregar totalmente. Homem de coragem, irmãos. Você tem coragem para tudo, mas está faltando em nós coragem para amar como Cristo amou a igreja. Precisamos entender, irmãos, qual é a forma que Ele amou a igreja, exatamente como nós devemos tratar as nossas esposas, filhos e famílias. Ser homem de verdade na maneira de tratar a nossa família é quando você ama, é quando você honra, é quando você luta pelo sustento da sua família e dos seus filhos, é quando você se doa, ante tudo, ser um exemplo. Quando a Bíblia fala de um homem como cabeça, está falando dele como líder. Deus está levantando nesse tempo líderes. Eu posso ouvir um amém? Amém. Precisamos ser líderes, por exemplo. Precisamos tomar o governo da nossa casa. Precisamos sair nesse tempo e dizer: eu compreendo, Deus, o lugar onde o Senhor tem me colocado, o posicionamento que o Senhor deseja que eu esteja. Assim como Paulo vai dizer ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu botei aqui um gol muito interessante, porque quando um homem se posiciona, muda uma família. Irmãos, precisamos ver uma estatística que não é comum. Quando um jovem se converte, uma casa se converte entre 15% a 20% toda a família. Quando uma mãe se converte, uma casa se converte entre 30% e 35%. Mas quando um homem se posiciona, a estatística vai dizer entre 80% a 95% de uma casa. Não é uma estatística real, irmão, mas é mais entender que existe um lugar de governo para você, homem. Existe um lugar de responsabilidade para você. Precisamos entender que o governo que Deus deseja que nós façamos é um governo de serviço. Você não serve pela autoridade, você serve pelo servir. E a sua autoridade está baseada na quantidade e no modo no qual você serve a sua casa, a sua família e a sociedade. Homens, eu quero te encorajar a ser homem de verdade. Talvez os solteiros, falei que tinha algo para vocês aqui. Talvez você ainda esteja solteiro,
Mas se você não se posicionar desde já, não será depois de casado a referência que deveria ser tanto para sua esposa quanto para os seus filhos. Entenda a sua responsabilidade. Você deve treinar antes mesmo de ter a sua própria família. E quando tiver a sua família, você apenas dará continuidade àquilo que você aprendeu a manifestar ainda como solteiro. Porque percebemos e precisamos estabelecer: não existe evangelho sem cruz. Não existe. E uma coisa que eu quero declarar para vocês, para que a gente possa orar e finalizar essa mensagem: princípios precisam ser estabelecidos. Como eu disse, não existe evangelho sem cruz, pois é impossível viver entregue em renúncia e Deus tratar como prejuízo. Não tem como viver de forma que queremos, pois todo acesso para a mudança se dará a partir do reconhecimento e da verdade de quem somos, de como estamos. Precisamos compreender. Entenda uma coisa, grave esse final no seu coração. Se você estiver anotando, anote isso. Homem, o cultivo existe prioridade. E priorizar envolve 3 palavras: recurso, tempo e processo. E eu fecho com uma frase que tem movido meu coração nesses dias: a grandeza de um homem consiste na decisão de ser mais forte do que a condição humana. O poder está na sua decisão, irmãos. É salvando as famílias que curamos a igreja, porque a igreja é fruto das famílias. A palavra que preguei, ela pode levar aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo leva ao seu coração. Se coloque de pé.